Como é bom estarmos aqui e juntos louvarmos o nome desse nosso Deus maravilhoso. Queridos, domingo passado saiu uma matéria interessantíssima no jornal Folha de São Paulo. Eu não sei se vocês viram. Era a matéria de um embrião, ou sobre um embrião. Estivera congelado por 8 anos. Viram isso? E agora o nome dele é Vinícius. Está com 6 anos de idade. 6 meses, desculpem. 6 meses de idade e gosta de papinha, da gargalhada na hora do banho. E isso produziu um alvoroço, porque você sabe que nós estamos exatamente no meio de um debate na questão da utilização das células embrionárias. Mas foi um negócio assim que trouxe uma repercussão muito grande. Isso foi no domingo passado. Agora, um outro evento que aconteceu no domingo passado, mas bem mais passado do que esse, há pelo menos 2000 anos, foi também um evento tão interessante que produziu ali um grande alvoroço. E esse episódio que eu me refiro é um episódio conhecido pela tradição como Domingo de Palmas ou como Domingo de Ramos, porque as pessoas arrancavam ramos das árvores e colocavam no caminho para que Jesus pudesse passar por sobre eles, e produziu esse alvoroço lá na cidade. Mas por que será? Vamos abrir então a palavra de Deus no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do primeiro versículo. Lembrando que Mateus é o primeiro evangelho, o primeiro livro do Novo Testamento. Diz assim a palavra de Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então, puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, e perguntavam: quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. Que situação interessantíssima é essa. Antes de continuarmos, nós vamos fazer uma oração aqui. Aquele mesmo Jesus que lá estava 2000 anos atrás, ele está hoje aqui. E é possível que você esteja aqui com o coração apertado, com problemas, com dificuldades, e Jesus está com os ouvidos abertos para ouvir a sua situação, o seu problema. Olha, o mesmo Jesus está aqui hoje. Feche seus olhos onde você está. Vamos orar. Pai, nós cremos, Senhor, na sua grandeza, no seu poder, em tudo que o Senhor pode fazer. E como o Senhor tem condição de operar coisas extraordinárias, Pai. E é no nome do teu Filho Jesus que nós queremos colocar agora no seu altar cada um dos nossos pedidos, das nossas necessidades, das nossas ansiedades. Senhor, nós temos aqui pedidos, Senhor, que dizem respeito à saúde. E, Senhor, nosso pedido sincero é que haja cura. Esse é o nosso desejo. Senhor, nós sempre lutaremos como se possível, Pai. Mas sabemos que sempre venceremos com a sua vontade sendo feita. Porque a tua vontade é boa,
é perfeita e agradável. O Senhor continua falando conosco agora, que no nome de Jesus nenhum de nós saia deste templo como aqui chegou, Pai, mas que nós saiamos daqui pessoas melhores, mais parecidos com seu Filho Jesus. Amém. Queridos, algo muito interessante nesta passagem, muito interessante. Se você observar, Jesus é muito cuidadoso em preparar a sua entrada em Jerusalém. Jesus não entra simplesmente em Jerusalém. Ele tem todo um cuidado. Ele chama os seus discípulos e ele pede aos discípulos que procurem um animal, um jumentinho. Curiosamente, Mateus é o único a dizer que Jesus solicitou a mãe e o jumentinho. Não só o jumentinho, mas também a jumenta. Porque Jesus está cuidando do detalhe. É interessante que ele está fazendo isso, e Mateus está registrando isso, porque, por exemplo, Lucas, ele escreve para gentios. Mas Mateus não. E os aspectos proféticos que ele quer criar um vínculo ali, por exemplo, Lucas tenta apresentar Jesus como sendo o homem perfeito. Tanto é que ele apresenta Jesus como sendo o antropos. Você quer ver o homem na sua mais perfeita aparição? Olhe para Jesus. Ele é o homem perfeito. Mas Mateus, ele quer apresentar para os judeus o Messias esperado. Então Jesus tem o cuidado. Diz ainda que Jesus, com seus discípulos, cuida para que as suas vestimentas sejam colocadas cuidadosamente sobre os animais. Então, lentamente, Jesus vai entrando em Jerusalém. E o texto nos explica o cuidado de Jesus. E antes que você pense que Jesus sempre fazia isso, não é verdade. Nós temos um exemplo no capítulo 19, em que as informações que nos são dadas são apenas para explicitar uma mudança geográfica. Jesus estava aqui, foi para lá, estava lá, foi para cá. Por exemplo, veja só, capítulo 19. Diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galiléia e foi para os territórios da Judéia, além do Jordão. Sem muito preparo para entrar naquela região. Mas aqui não, aqui é Jerusalém. Aqui faltam alguns dias para a Páscoa. Aqui faltam alguns dias para que algo extraordinário aconteça. E Jesus prepara tudo. E o texto nos explica a razão. Diz assim o versículo 4 e 5: Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Jesus está organizando, orquestrando cada detalhe, porque Ele quer que a sua entrada em Jerusalém seja, como nós conhecemos pelo cabeçalho das nossas Bíblias, a entrada triunfal. A roupa certa. O transporte é o transporte certo. Toda a etiqueta divina, universal, de como essa profecia devia ser cumprida, precisava seguir todo o rito apropriado. E Jesus está cuidando disso, juntamente com seus discípulos. E quando ele entra, então, montado naquele jumentinho, para que não pare dúvida, porque a profecia dizia, jumentinho, filho de jumenta. Então a jumenta vem junto, para ninguém ter dúvida. Está aqui, ó, jumentinho e a jumenta, então é a profecia. O que Jesus está fazendo ali? Jesus estava, por assim dizer, materializando um símbolo. Ele não precisava dizer nada. Os seus discípulos não precisavam dizer nada. Apenas montar naquele jumentinho e lentamente, caminhando pelas portas de Jerusalém, era a clara mensagem: o seu rei chegou. Alegra-te, o seu rei chegou. Era só isso, ele não precisava dizer nada. Será que deu certo? Sem dúvida, porque o texto nos diz que as multidões romperam e clamavam dizendo, Hosana nas maiores alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Gente, aquilo era uma festa. Aquilo era uma festa.
Isso. Agora imagine milhares de pessoas dizendo isso, gritando. Não se entendia direito o que está acontecendo. É uma coisa extraordinária que está acontecendo. O texto diz que é tão extraordinário que eles arrancam então os galhos das árvores, colocam no chão, tiram as suas vestes, jogam no chão, e Jesus vai passando por sobre tudo isso. E o impacto desta ação, o impacto deste símbolo, o impacto desta mensagem não verbal de Jesus foi tão tamanha que o texto nos diz no versículo 10. E entrando ele em Jerusalém, o que aconteceu? Toda a cidade se alvoroçou. Agora é muito interessante que o verbo usado aqui para alvoroçou, ele aparece 3 vezes aqui no Evangelho de Mateus. Uma é essa que acabamos de ver, a outra é em Mateus 27, versículo 51, Mateus 27, 51, que fala exatamente depois da morte de Jesus, quando ele clamou, entregou o seu espírito. Aí diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, tremeu a terra. Essa palavra, alvoroçou, tremeu, é a mesma. E aparece a última vez em Mateus capítulo 28, no versículo 4, quando diz assim: e os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. É a mesma palavra. Grego, para quando nós falamos que houve um abalo sísmico. O texto estava dizendo que no coração das pessoas, quando Jesus entrou em Jerusalém, houve um abalo sísmico nas suas mentes, nos seus corações, um abalo tão grande que diz assim, houve um alvoroço, houve um terremoto emocional naquele lugar. Por quê? Porque eles aguardavam o cumprimento dessa profecia durante séculos. Eles esperavam o dia que viria um Messias finalmente agora, diante dos olhos deles. Aquilo que o vovô falava por tanto tempo, aquilo que os pais falaram por tanto tempo está se cumprindo. Diante dos olhos deles, Jesus, o Messias, está entrando. Imagine o impacto disso. Imagine a força disso. Um alvoroço, um terremoto emocional. Descreve aqui, queridos, uma linguagem forte de algo que está acontecendo dentro deles, um abalo sísmico do coração. Mas é um símbolo. É o símbolo. Jesus não disse nada, não precisava dizer. O autor diz o que deveria ser dito, porque ele explica que a profecia, ele fala, olha, eis aí que vem o teu rei. O teu rei vem montado sobre um jumentinho, ele vem humildemente. Agora é interessante, quando nós pensamos nessa questão do símbolo, Ernst Cassirer, que foi um filósofo alemão, ele dizia o seguinte, que os animais agem motivados por instintos. Fome come, sono dorme. O ser humano não é assim, o ser humano é diferente. E segundo Ernest, o ser humano, ele age baseado, ele percebe a vida considerando símbolos, sinais, significados. Então a linguagem, por exemplo, é um sinal. Os mitos são sinais, a ciência pode ser um sinal, a religião pode ser um sinal. Por exemplo, mesmo na igreja, você vai na igreja, você vê uma mesa decorada, vaso bonito, está tudo aqui, vê um púlpito e vê um batistério aqui. Isso é um símbolo. É um símbolo. O símbolo é que nós devemos pregar a mensagem do Evangelho, porque Jesus disse, ide por todo mundo e pregai a palavra, a autoridade. A mesa é a ordenação que Jesus nos deu, de que nós devemos partir o pão, beber do cálice, e o batistério, está aqui embaixo da tampa, é outra ordenança que Jesus nos deu, e que nós devemos professar a fé pública das pessoas por meio do batismo. Então são símbolos, são coisas que nós não precisamos dizer. E sabe, essa coisa do símbolo está presente sempre, de diversas maneiras.
são símbolos que nós vemos, mas também são símbolos que nós degustamos, são símbolos que nós sentimos, são símbolos que nós tocamos, são símbolos que a fragrância nos atrai. Tudo isso é símbolo e a gente vai interpretando a vida. Quer ver um símbolo muito recente? O governador de Nova York, que foi pego, envolvido nessa rede de prostituição. E quando ele vem a público fazer o seu pronunciamento, sua confissão de pecado, pedir perdão à família e ao povo americano, quem está ao lado dele? A esposa. Ela não precisava dizer nada. Silêncio. Ao lado dele. O que era aquilo? Um símbolo. Era uma mensagem mais ou menos assim: olha, nossa vida está uma desgraça nesse exato momento que vocês estão olhando. Uma desgraça. Mas nós estamos dispostos a recomeçar e tudo vai dar certo. Não era isso? Mas ela não precisava falar nada. Só o fato de ela estar lá naquela humilhação pública, ao lado dele, já dizia isso. Era um símbolo. Quando nós estamos por aí afora com as nossas alianças nas mãos, se um marmanjão olha para minha esposa, linda, maravilhosa, simpática, atraente, sorridente, compreensiva, enfim. Ele olha, ele quer se encantar para o lado dela. De repente ele olha na mão dela e sabe, opa, um símbolo. Tem alguém por trás dessa mulher. Ele já imagina alguém como eu, matador, violento. Ele nem chega perto. É um símbolo. Aquilo é um símbolo, não é? Então, agora, quando você fala do povo de Israel, então, o Antigo Testamento é cheio de símbolos. Cheio de símbolos, cheio de sinais, cheio de orientações. E o impacto sobre eles, daquele símbolo de Jesus montando o jumentinho, foi enorme. Era a concretização dos sonhos deles. Ali estava Jesus. Ali estava aquele que trazia a lume todo esse mobiliário de símbolos que eles tinham dentro da cabeça, toda a esperança que eles tinham em Jesus, então não precisava dizer nada. Mas sabe, queridos, há um outro símbolo aqui importante. Só para nós isso já seria suficiente. Saber que Jesus estava ali materializando este símbolo de que o rei que tinha que vir, veio. Mas há um outro aspecto importante aqui. Há um outro símbolo aqui muito significativo para todos nós. Mas é um símbolo do silêncio. É o que não está apresentado explicitamente, mas implicitamente. Volte lá em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Mas antes de fazermos a leitura, eu quero que você deixe aqui o dedinho marcando Mateus 21. Nós vamos dar um pulinho lá no profeta que pronunciou estas palavras, Zacarias. E preste muita atenção na leitura de Zacarias capítulo 9, versículo 9. Se você já encontrou, diga amém. Vou esperar mais um minutinho. Vai esperar bastante, é isso? Zacarias capítulo 9, versículo 9. Diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo, salvador, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Agora nós vamos voltar lá para Mateus. Só porque eu sei que você ainda não conseguiu achar lá, né? Tudo bem. Vamos voltar para Mateus. Mateus, mas mantém o dedo no Zacarias, que é difícil de achar. Diz assim: dizei à filha de Sião, eis aí vem o teu rei, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de animal de carne. Está faltando aqui algumas palavras. Algumas palavras foram propositalmente omitidas. Veja, em Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, diz assim: vem aí o teu rei, justo, salvador. Mas no texto de Mateus diz assim: vem aí o rei, humilde, montado em jumento. Qual é a relevância disso? Queridos, assim como para aquele povo de Jerusalém, habitante de Jerusalém, a entrada de Jesus sobre o jumentinho produziu um alvoroço, este símbolo que encontramos aqui, o símbolo do silêncio,
é um símbolo que produz o mesmo alvoroço em nossas vidas. Onde está o justo Salvador? Por que Mateus deixou as linhas pontilhadas e não completou a profecia? Porque o que está implícito aqui é um parêntese cronológico. Ele é o Salvador ou ele não é? Ele é justo ou não é justo? O que acontece é que naquele momento a ideia era a seguinte: ele é tudo isso, mas ainda não. Ele é o justo Salvador, mas ainda não. Como assim? Ele ainda vai ser perseguido, ele ainda vai ser julgado injustamente, ele vai ser condenado injustamente, ele vai ser crucificado injustamente, ele vai morrer, ele vai ser colocado no sepulcro, e aí ao terceiro dia ele vai ressuscitar dentre os mortos, e toda a esperança então vai se materializar. É mais ou menos assim, tudo vai dar certo, mas não é hoje. Ele é o justo Salvador, mas a concretização disso ainda não é agora. E é aí que nós nos deparamos com este símbolo do dilema da fé, de confiar em Deus, diante da esperança do cumprimento da promessa. E não é isso que nos causa consternação? Não é isso que não nos dá ansiedade? Não é isso que nos angustia? Você diz, Deus tem o melhor para a minha vida, mas eu estou olhando aqui e parece que não está acontecendo. Eu quero o melhor de Deus, mas cadê o melhor de Deus? E você olha e só vê Jesus montado no jumentinho, mas ainda não vê o justo Salvador. Você quer a salvação, o povo gritava, salva-nos agora. E sabe, eles ainda deram uma chance, entre aspas, até a outra sexta-feira. E quando chegou naquela sexta-feira, eles acharam que já esperaram demais por Deus, esperaram demais por Jesus, e começaram a gritar, crucifica-o, 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 nós não queremos mais nada com ele. Não é exatamente assim que nós agimos? Quando as coisas não acontecem no tempo que nós gostaríamos que acontecesse, quando as linhas pontilhadas da fé, a esperança, surgem no nosso caminho. Nós queríamos agora, nós queríamos já, nós queríamos do nosso jeito, nós queríamos a solução. Nós sabemos, Deus tem o melhor para nós. Nós sabemos todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas nós temos a impressão de que o tempo se esgotou. É o dilema do sim, ele é tudo isso, mas você não vai desfrutar de tudo isso agora. É o sim diante do ainda não. É ler, por exemplo, nas Escrituras, que as lágrimas dos nossos olhos serão enxutas. Deus vai enxugar dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. É o desejo de ver a solução daquele problema que nos persegue. E ela virá. A solução do problema virá. Mas não poucas vezes. Ainda não. E aí, quando nós estamos diante disso, a pergunta é: se nós vamos continuar confiando nele, a fé, diante do dilema da esperança? Será assim? Porque a esperança bíblica não é um talvez, é uma certeza. Mas não é agora. É quem sabe daqui uma semana. É quem sabe daqui um mês. É quem sabe depois de toda uma vida. Mas ela será concretizada. Mas nós não podemos desistir antes de termos a bendita esperança materializada diante dos nossos olhos. Porque um dia nós veremos. Um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda a dor. Queridos, a questão então e a lição dessa passagem é que nós devemos manter a fé até que possamos ver a linha pontilhada sendo completada, justo Salvador. Você está disposto a continuar esperando? Está disposta a continuar esperando? Esse é o grande dilema. A fé diante da esperança, na concretização da promessa. No ótimo filme Em Busca da Felicidade, uma das cenas, o pai está dentro do banheiro. Ele tranca por dentro e o filho está dormindo despreocupadamente. Vocês lembram disso? Quantos viram aquele filme? Viram? Lembram? O garoto está dormindo despreocupadamente. O pai não diz nada naquela cena.
Alguém tenta entrar no banheiro, ele segura a porta pelo lado de dentro, para que o sono do filho não seja interrompido, para que o filho não seja exposto a uma situação de insegurança. Ele chora com amargura, com dor, chora com revolta diante daquela situação. Mas de alguma forma o choro ali é o símbolo de que tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem. Mas ainda não. E queridos, na nossa experiência cristã, tem dia que é o dia do choro do ainda não. Tem dia que é o choro da revolta das coisas não terem acontecido da maneira como gostaríamos de ver. Mas de termos sempre a bendita certeza que tudo vai ficar bem. Há um terremoto emocional acontecendo dentro de mim. Há um abalo sísmico dentro de mim diante das circunstâncias. Há um abalo sísmico diante daquilo que eu não consigo controlar. É saber que eu orei, chorei, clamei, e de repente eu me levanto e ainda não. Mas é nessa hora, buscar em Deus confiança, que mais dia, menos dia, eu vou ver materializada a esperança. Você crê nisso? Porque se você crê nisso, esse domingo é apenas um parêntese. E logo, logo você vai poder completar o versículo. O seu rei, justo, salvador, humilde, montado no jumentinho, entra com toda a sua glória, com todo o seu triunfo. Queridos, eu, na minha vida, já fui assolado, não poucas vezes sou assolado por terremotos, por situações difíceis de entender. Difíceis. Mas nessa hora eu confio nele. Eu sei que mesmo quando esses terremotos vêm, ele continua soberanamente no controle de todas as coisas. E não é diferente na sua vida. Eu queria que hoje, que é um domingo que antecede ao grande dia de celebração da ressurreição do nosso Salvador, justo e Senhor, você pensasse nisso. Pode estar sofrendo barbaridade, muitas dificuldades. Mas calma, é apenas um ainda não. Um dia desses, nós vamos ver a concretização de tudo. Você crê nisso? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por cada pessoa que aqui se encontra. Obrigado pelos irmãos que lutam, Senhor, com dor, com sofrimento, com problemas, e que vivem esse momento do ainda não. Mas nós sabemos, Senhor, que nós podemos confiar em Ti. Porque daqui uma semana, quem sabe, daqui um mês, eu não sei, Pai, seja o tempo que for necessário, o Senhor nos dará graça para finalmente vermos a materialização daquilo que era esperança. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos, Senhor. Amém.